Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no momento. Vozes, né? Vozes do verbo. Voz é a forma como o verbo se relaciona com o sujeito. Há três vozes: ativa, passiva e reflexiva. Quando o sujeito ativa, quando o sujeito pratica a ação. Exemplo: a criança cortou a laranja. Para saber quem é o sujeito, você tem que fazer uma pergunta ao verbo. No caso aqui, o verbo é cortou. Então você tem que perguntar: quem que cortou? A resposta é a criança. A criança cortou a laranja. A criança fez uma ação de cortar. Por isso, essa voz é a voz ativa. Passiva: quando o sujeito recebe ou sofre a ação do verbo. Vamos ver quem é o sujeito. A laranja foi cortada pela criança. Quem foi cortada? Esta é a pergunta. Quem foi cortada? Aí, a laranja. A laranja foi cortada pela criança. Então, nesse caso, a laranja, ela é um sujeito paciente, ela sofre a ação. Por isso, isso é uma voz passiva. Reflexiva: o sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. A criança cortou-se. A criança cortou-se. Então você tem aqui o sujeito. Quem que cortou-se? A criança. Você percebe que ela cortou ela mesma. Então por isso que é reflexiva. Entendeu? Formas nominais. As formas nominais desempenham as funções próprias dos nomes: substantivo, adjetivo ou advérbio, e não apresentam característica de tempo e nem de modo. Ele está querendo dizer que as formas nominais do verbo, apesar de ser verbo, ela aplica uma função, desempenha uma função de nomes. E esses nomes são o substantivo, que é o nome por excelência, o adjetivo ou o advérbio. Vamos ver lá como é que fica. Há três formas nominais: o infinitivo, escrever, cantar; gerúndio, escrevendo, cantando; particípio, escrito, cantado. O infinitivo, ele desempenha a função de substantivo. O gerúndio acaba desempenhando uma função de advérbio. E o particípio fica com a função de adjetivo. Olhando assim intrinsecamente, o substantivo seria o nome de alguma coisa. Aí você veria o matar, né? O escrever, o cantar dos passarinhos, entendeu? É belo. Então esse o cantar, aí seria um substantivo. Já escrevendo, ele fica como se fosse um advérbio, porque indica um modo. Um modo funciona como ela fez a carta, escrevendo. Como ela foi para a viagem, ela foi cantando. Então é uma forma, né? Então essa como fosse uma circunstância. Então está intrínseco aí um advérbio. Agora você vem aqui, o adjetivo seria o quê? O adjetivo por essência é qualidade. Então você vem assim: escrito, cantado. Então isso aí dá, por exemplo, partido, né? Chocolate partido, é uma qualidade, como se fosse uma qualidade do adjetivo, uma característica do chocolate, né? Bilhete escrito, né? A qualidade, porque ele poderia ser digitado, poderia ser impresso, né? Vamos dizer assim, e assim sucessivamente. No dicionário, os verbos se apresentam sempre no infinitivo, sem conjugação. Vamos ver aqui. Conjugação. O verbo possui três conjugações. A primeira conjugação, os verbos terminados em AR: amar, cantar, sonhar. Segunda conjugação, verbos terminados em ER: correr, perder, gemer. Terceira conjugação, verbos terminados em IR: partir, fugir, cair. Veja o quadro abaixo, exemplo de conjugação dos verbos de primeira, segunda e terceira conjugações. No indicativo, nós temos o verbo amar,
que vai ser primeira conjugação, AR, vender, segunda conjugação, ER, partir e pôr na terceira conjugação. O verbo, quer dizer, partir na segunda conjugação. O verbo pôr, ele faz parte da segunda conjugação, certo? É considerado o verbo pôr como segunda conjugação. Então, vamos ver lá como é que fica esses verbos aí, para vocês terem uma ideia de conjugação verbal. Isso aí tem que estar no sangue, isso é com o tempo que se pega, e aí vocês vão cansar e recansar de estudar isso durante toda a parte da sua vida aí escolar aí. Vamos lá. No presente, o presente é aquilo que é falado ao mesmo tempo que acontece, agora, nesse exato momento. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Os mesmos verbos, amar, vender, partir e pôr. Agora nós vamos para o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é aquele que indica uma ação que realizou e foi completamente terminada no passado. Uma coisa começada e terminada, pronta, uma coisa que foi acabada no passado, certo? Vamos lá. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Agora nós vamos para o verbo amar, os mesmos verbos, amar, vender, partir e pôr, só que agora nós vamos para o pretérito mais que perfeito. Você sabe muito bem que eu já falei para você que o pretérito mais que perfeito é aquele que indica um passado antes de outro passado, ou seja, é um passado bem longe, certo? Então a gente vai usar aquele irá, né? Aquele irá, que não vá confundir, pelo amor de Deus, com o futuro do pretérito, certo? Vamos lá. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós vendereis, eles venderam. Eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis, eles partiram. Eu pusera, tu puseras, ele pusera, nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. No dia a dia é muito difícil assim a gente usar esse verbo, mas eles existem, tá? É feito de provas aí, e pode falar também, não tem problema nenhum. Agora vamos para os mesmos verbos, só que no pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que passa uma ideia de continuidade, uma coisa inacabada, uma coisa que ainda estava em prosseguimento, umas atitudes corriqueiras que você fazia várias vezes, tinha costume de fazer e deixou de fazer, mas não teve um fim. Você tem uma ideia de continuidade, certo? Você amava fulano de tal, mas ele morreu. Entendeu? É isso aí, certo? Se amava. Então, entendeu? Você está querendo dar uma ideia de continuidade, certo? É quando você quer dar uma ideia de continuidade, uma coisa duradoura, que demorou, que teve continuidade, demorou, entendeu? Vamos lá. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis, eles partiam. Eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Agora, punha, né? Terminamos aqui, vamos para o verbo
amar, vender, partir e pôr, os mesmos verbos, só que agora a gente vai para o futuro do presente. O futuro do presente é aquela coisa que você está dizendo hoje que vai acontecer, porque você tem certeza que vai acontecer. É por isso que ele é do presente. O seu julgamento é do presente. Você sabe que vai acontecer. É aquela coisa certa. Entendeu? Aquela coisa certa. Então vamos lá. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Eu poria, tu porias, ele poria, nós poríamos, vós poríeis, eles poriam. Vamos agora para o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, como eu já falei para vocês, ele é um futuro que tem relação com o passado e por isso ele é um futuro incerto, um futuro que na verdade não vai acontecer. Por exemplo, eu venderia se tivesse um carro. Se eu tivesse um carro, né, eu venderia ele para você amanhã. Só que eu não vou vender carro nenhum porque eu não tenho carro nenhum. Eu não comprei carro no passado. Se eu não tenho carro, se eu não adquiri carro no passado, como é, por exemplo, se eu não comprei nenhum carro no ano passado, como é que eu posso hoje querer vender um carro que eu não tenho? Então, é por isso que eu digo, eu venderia. Esse é um futuro que tem relação com o passado. Como o passado não existe, ele fica mais numa situação de que não vai acontecer, certo? Vamos lá. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. Eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Eu poria, tu porias, ele poria, nós poríamos, vós poríeis, eles poriam. Valeu, pessoal? Depois nós vamos entrar no modo subjuntivo e no modo imperativo.